Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Meu nome é Amanda, para quem não me conhece. Eu tenho uma doença chamada hepatite autoimune e no vídeo de hoje eu trouxe 5 coisas que eu mudei na minha rotina que fizeram toda a diferença com relação ao sucesso do meu tratamento até agora, tá? Então, para quem tiver interesse nesse assunto, já dê um like aí para que vocês não esqueçam, compartilhe, se inscrevam no canal para que eu consiga, atingir vocês aí com mais conteúdo, com coisas que eu fiz na minha vida que vai, agregar aí para vocês. E vem comigo para que eu relate, o que eu fiz aí durante essa minha trajetória de quase 24 meses, tá bom? Bom, quando eu descobri que eu tinha hepatite autoimune, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o tratamento, né? Porque eu já sabia que todo tratamento numa magnitude dessa, de uma doença dessa forma, de uma doença crônica assim, teria algum medicamento que fosse contínuo, tá? Não sabia nada sobre o assunto. Olha que eu fiz enfermagem, minha primeira formação é enfermagem. Quando eu tinha 23 anos eu me formei em técnica em enfermagem. Então, mesmo estudando doenças de diferentes área, eu nunca tinha ouvido falar em hepatite autoimune, né? E para quem for aí ver um pouquinho sobre o assunto, realmente é uma doença que não é comum, tá? Então, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para que eu melhore mais a minha situação? E eu já vinha de um tratamento, de uma desintoxicação, né? Porque em alguns vídeos eu falo lá anteriormente que eu estava tentando engravidar quando eu me deparei com a doença. Então, eu já vinha de uma alimentação mais saudável, eu já vinha me inteirando um pouco mais com relação à rotina, né? A estilo de vida. Eu fazia acompanhamento com a nutricionista materno-infantil, onde eu tinha ideias do que eu precisava colocar no meu corpo para nutrientes, né, o que não era tão bom. Então já tinha um pouco de noção com relação a isso. E aí foi quando eu falei assim, eu vou ter que usar isso, tudo que eu aprendi durante esse tempo, né, tentando gestar um outro ser humano, a meu favor para o meu próprio corpo, né? E foi quando eu falei assim, não, então eu vou ter que fazer tudo aquilo que as vovós faziam, que até hoje elas fazem, para que o meu corpo responda da melhor maneira possível, para que o meu sistema imunológico ele resolva, trabalhar a meu favor, não contra mim. E foi isso que eu comecei a fazer, tá? Então a primeira coisa que eu pensei antes de eu fechar, bater o martelo, que foi o diagnóstico de hepatite autoimune, né, que eu já estava ali fazendo os exames, já tinha alterado enzimas e tudo mais, foi introduzir, além dos alimentos que eu já comia, né, eu já comia legumes, verduras, frutas, já fazia uma alimentação um pouco mais regrada, mas eu acabei incluindo o alimento orgânico. E quando eu falo alimento orgânico, é frutas, verduras e legumes mesmo, tá, gente? E assim, é um pouco mais caro? É um pouco mais caro. Mas na época eu estava tão focada, né, no que eu precisava fazer, que eu resolvi investir, porque não deixa de ser um investimento. A sua saúde é incontestável, que é a primordial para sua vida, né? Se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada. Então, o que eu pensei, né? Nesse primeiro momento, deixa eu ver como que eu vou, preparar o meu corpo para receber essa quantidade de medicamentos que eu já estava tomando na época, eu já tinha introduzido o corticoide. Então eu falei, vou passar para comer os alimentos orgânicos na maior quantidade que eu puder, né? Para que eu consiga um melhor resultado com o meu tratamento. Então era tudo que eu consegui comprar orgânico? Não, até porque alimento orgânico a gente não tem todo o tempo no ano, né? Ele tem o tempo dele aparecer. Então, se não for o tempo dele, é substituído por outro tipo de alimento. Então, aquele que tinha disponível no mercado, eu comprava, né? Frutas, verduras e legumes, eu comprava o que era orgânico. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito, de comer. Não como só por conta de saúde. Eu como porque eu gosto também. E aquilo que eu não conseguia completar, por exemplo, um morango, né? Que na época não era época de morango, não tinha orgânico. Não vai ter orgânico se não for época. Então, eu optava por comprar. Eu comprava morango, que não era orgânico, em feira comum, né? Tangerina, não era época, eu não ia achar, né? Mas aí se eu fosse em alguns mercados, se eu tivesse com vontade de comer, eu compraria.
Maçã, talvez alguns tipos de maçãs não era época, então não tinha no mercado orgânico. Então eu ia no mercado comum e comprava. Couve, dá sempre o tempo todo, pelo menos que eu vi, né? Então eu comprava sempre orgânico. Então, no que eu pudesse manter orgânico, eu tentava, tá? Então, isso eu fiz por quanto tempo? O tempo que eu vi que as minhas enzimas ainda estavam me dando trabalho. Então, na fase onde eu estava com o meu corpo mais estava inflamado, né, num grau maior, eu fiquei comendo. Então, foi mais ou menos durante uns 4 meses, tá? Então, o que dava para eu comprar de orgânico, eu comprava. A segunda coisa que eu comecei a observar e eu mudei foi a água. Em que sentido? Eu sempre tomei água mineral porque não tenho filtro em casa. Então, eu já sabia que o pH da água influenciava também na saúde do ser humano, tá? Tem médicos que acham que é modismo, tem médicos que acham que não faz diferença, mas eu resolvi testar, tá? E aí eu acabei comprando uma água mais alcalina, né, que normalmente eu tomo a Minalba em casa, e ela já é uma água alcalina, né? Eu vou explicar já pra vocês o que significa isso, pra quem não sabe. Mas a água Esferrier, que é o que eu passei a tomar durante esse período, ela é mais alcalina ainda, tá? E o que isso significa? Estudos mostram que o pH do sangue é 7,5, tá? E a água que nós tomamos, normalmente, principalmente tem alguns minerais, a maioria não é, tá, gente? É abaixo dessa marcação. E a única que é mais alcalina é a Minalba, né? Que ela é um pouco mais, às vezes acho que é 7,52, né? Mas ela já é alcalina. E a Nestlé, se eu não me engano, tá? E a Esferrier, o pH dela é 10, então ela é muito mais alcalina. Então eu passei a tomar. Não comprava para todo mundo de casa, às vezes as pessoas, né, o meu marido e minha filha tomava, mas não era uma coisa que eu comprei para todo mundo, porque realmente era um pouquinho mais caro, tá? Uma coisa que eu pagava R$1,50, R$1,80 na garrafa de 1,5 litro, na Esferrier eu pagava R$2,50. Não é exorbitante o valor com relação a isso, mas na quantidade, né, no final do mês, o bolso ia dar uma reclamadinha, já que não era só isso que eu tinha mudado, tá? Então, eu passei a tomar. Só que tinha que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa água ela tem um pouquinho mais de sódio. Então, como eu já estava retendo líquido por conta do corticoide, acabava que eu percebi que o líquido também era mais retido, tá? Mas eu também comecei a introduzir, tomei mais tempo que eu comi os alimentos orgânicos, acho que também por 6, 8 meses, né? E às vezes, uma vez ou outra, eu ainda compro, quando eu quero dar uma melhorada aí nessa imunidade. Outra coisa que eu fiz, pensando que, como eu estava amarela, né, porque a minha bilirrubina já tinha ido para a parte circulatória, o que eu pensei? O sol era um dos componentes que eu precisava no meu corpo. Por quê? Quando os bebês nascem, eles nascem com icterícia, né, que é aquela cor amarelada. E o que nós fazemos? Damos banho de sol nos bebês. E aí, o que eu fiquei pensando? Eu estou precisando de quê? De banho de sol. Né? Ah, Amanda, mas qual a finalidade? A finalidade realmente era reter a vitamina D, tá? Fazer essa transformação aí no organismo. Porém, vocês vão me falar, mas não era mais fácil você tomar? Eu tomava também. Eu já tomava por conta das medicações que eu já tomava com relação à minha preparação para gestação. Só que tudo que é natural é melhor, né? Tudo que é natural é o mais indicado para o corpo. E acredito que nosso corpo está adoecendo, as pessoas estão adoecendo porque vai colocando tudo sintético. Sendo que a natureza, ela foi feita para isso, né? E a gente está mexendo muito na natureza e acaba que a gente acaba descontrolando tudo. E aí, como eu estava em pandemia, né? Estava trabalhando em home office, acabei que todos os dias tomava banho de sol, de biquíni mesmo, tá, gente? Colocava um biquíni, na minha área aqui de casa eu tenho a possibilidade de tomar o sol e os vizinhos não ficarem olhando. Então, todos os dias eu tomava 20 minutos de sol, 10 minutos na frente, 10 minutos de costa. Por quê? Para que a vitamina D seja ativada no nosso organismo, nós precisamos tomar banho com o máximo de pele exposta. Então, não adianta eu estar do jeito que eu estou aqui, mostrando o colo, o rosto, um pouco do braço, que eu vou pegar a vitamina C que eu preciso. Não, então precisava, né, de corpo inteiro. Até que eu peguei uma corzinha também. E assim, gente, eu me senti até mais disposta depois de um certo tempo, né? Depois de uns 2, 3 semanas que eu comecei a tomar o sol,
eu comecei a ficar até mais disposta com relação a minha, né, disposição durante o dia a dia. E conforme foi passando o tempo, eu vi que também nos exames a minha bilirrubina também foi entrando ali no eixo, tá? Eu fui deixando de ficar amarela e acredito que sim, também ajudou, porque a vitamina ajuda muito na parte imunológica, a vitamina ajuda muito a manter os órgãos sadios, tá? Então, essa foi a terceira coisa que eu coloquei na minha rotina durante esse meu tratamento na fase aguda, tá? Outra coisa, a quarta coisa que eu mudei, que é uma coisa que também, nossa, eu sempre fui muito desleixada com relação a isso, é o sono. Eu sempre dormi bem, porém eu sempre dormi muito tarde e acordava cedo porque eu precisava trabalhar. Então, nos dias que eu não acordo cedo, eu dormia tarde, acordava tarde, tava tudo certo, tá? Mas, nos dias que eu tinha que acordar cedo, eu continuava dormindo tarde e acordando cedo. E nós sabemos hoje em dia que o sono, ele é regulador de muitas coisas no nosso organismo, tá? Dentre elas, a nossa imunidade. Então, eu tive que me localizar ali. Falei, não, Amanda, vamos lá, vamos pensar, né? Você tem conhecimento, você tem informação, e mesmo que não tivesse, tem a internet aí para que te ajude. Você não pode, né, ficar se maltratando tanto assim. Então, eu comecei já aproveitando que o sono que eu já tinha, comecei a dormir um pouco mais cedo todos os dias, tá? Hoje, o máximo que eu consigo chegar na cama aqui é às 11 da noite, mas eu cheguei dormindo 1, 2 da manhã e acordar às 6, né? Então, eu deixei meu organismo totalmente prejudicado e para quem já estava doente, eu precisava desse sono reparador, né? Então, eu comecei a dormir mais cedo, né, e a respeitar o meu cansaço e dormir quando o meu corpo precisava, já que eu estava me recuperando ali de uma fase aguda de uma inflamação, né, generalizada. Então, eu passei a dormir um pouco mais cedo e acordar, né, dentre ali também um pouco mais cedo, porque ali também regulava os hormônios, eu precisava dessa, né, regulação, vamos dizer assim. Então, percebi também que quando eu comecei a melhorar essa fase do sono, né, também eu fiquei mais disposta, também eu fiquei menos irritada. E aí chega um outro ponto, que é a quinta coisa que eu tento até hoje, gente, que é muito difícil, né? Porque hoje o dia a dia da gente é uma loucura, é o estresse. O estresse é um dos fatores mais inflamatórios que tem hoje em dia. Hoje em dia, há pesquisas que o estresse, ele é uma situação que vai trazer outras doenças crônicas, como diabetes, como a pressão alta e outras doenças que a gente nem sabe aí, né, que por conta do estresse a gente acaba adquirindo. É fácil manejar o estresse? Não. Mas a gente precisa tentar da melhor forma possível, tá? Um dia que a gente estiver mais estressada, por qualquer motivo que seja, a gente, né, tomar um banho mais relaxante, tentar ler alguma coisa que a gente goste, né, comer alguma coisinha gostosa para que a gente, né, faça um mimo pra gente mesmo. A gente tem que não consegue, né, manejar o estresse porque tá muito irritada, tá muito ansiosa, tá tudo aquela coisa. Tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um profissional para que te dê né, alguma coisa para você tomar, alguma indicação de alguma terapia para que a gente possa fazer para que fique, né, dentro dos parâmetros normais aí. Então, a gente tem que fazer de tudo para que a gente consiga melhorar essa fase crônica do estresse, que também causa doença. Gente, a doença autoimune, ela vem pedindo para que a gente, no mínimo, regule essas 5 coisas na nossa rotina. É o mínimo. A gente vai conseguir regular isso sempre, a gente vai conseguir se alimentar bem sempre, a gente vai conseguir dormir bem sempre, a gente vai conseguir não ter estresse nunca, né? A gente vai conseguir se hidratar sempre quando a gente precisar, a gente vai conseguir tomar sol quando a gente precisa sempre? Não, gente. Mas, no máximo que a gente puder fazer essas coisas, né? Durante o dia ou durante a semana, tira um dia para que você tome sol. Hoje em dia, por exemplo, eu tô trabalhando presencial, não consigo tomar o sol que eu preciso, então quando dá no final de semana, eu tô tomando. Estão vendo que eu estou fanhosa, né? Nossa, tá falando de imunidade, tá assim. Gente, essa semana de frio intenso, acabei pegando uma gripe, não sei se foi uma gripe, um resfriado. Não é Covid, meu teste eu fiz ontem, deu negativo, então provavelmente é uma sinusite. Então eu tô tratando já com antibiótico, então já minha imunidade já tá percebendo que, né, já não tá muito boa, então já tô começando a me hidratar mais,
Tô começando a tomar um solzinho aqui, porque hoje eu tô de licença, né? Tive que ficar de licença por conta que precisava me tratar. Então, vou tentar fazer um manejo de novo da minha imunidade. Então, não é sempre que a gente consegue, né? Mas a gente tem que tentar o máximo possível, tá bom? Então, essas foram as coisas que eu fiz, que eu vi que deu resultado, tá? Então, não serve somente para quem tenha uma doença autoimune, mas para, né, para nossa vida aí, pra gente manter a nossa imunidade, para manter a nossa saúde. A gente não precisa estar doente para procurar ficar bem, né? A gente precisa ficar bem mesmo sem estar nessa fase, né, de estar doente. E foi essa a minha dica de hoje. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês consigam praticar alguma delas, né? E espero vocês aí no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!